Olá, irmãos, graça e paz. Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que as muitas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de vocês. Essa aula hoje está baseada no capítulo 33 da Confissão de Fé, que aborda a questão do juízo final. E eu quero começar essa aula lendo uma declaração do Leandro Lima. Leandro Lima é um pastor presbiteriano. Ele escreveu um livro intitulado Razão da Esperança. E, tratando do juízo final, Leandro Lima diz o seguinte: pela maneira como as pessoas vivem, parece que não há muita vantagem em ser honesto nesse mundo. Parece que os ímpios são até mais felizes do que os crentes. Ao contrário dos filmes e novelas que sempre mostram um final feliz, na vida cotidiana os assassinos ficam fora da prisão, os traficantes moram em mansões, os golpistas do INSS não devolvem o dinheiro e os fraudulentos fogem com altas quantias de dinheiro para o exterior. Porém, os pais de família mal conseguem comprar o leite para os filhos, os trabalhadores honestos deixam grande parte do pequeno salário para o governo por causa dos impostos, e as pessoas de bem são atingidas por balas perdidas. Da perspectiva humana, está muito difícil ver a diferença entre o justo e o perverso, conforme Malaquias dizia no capítulo 3, verso 18. Exceto que o perverso parece que sempre leva vantagem, né? Então isso está no livro Razão da Esperança, página 623. É um dilema, né? É um dilema, ou seja, a gente nem sempre vê o justo prosperar e nem sempre vê o ímpio levar pancada na vida. A gente vê sempre, parece que a gente vê o contrário, né? O justo levando pancada na vida, levando pau na vida, e o ímpio sorrindo à toa. Então, diante desse dilema que o homem passa, vale a pena ser justo? Vale a pena ser justo? Então, diante desse dilema, cremos que haverá um juízo final que corrigirá toda essa situação. Então, vejamos, irmãos, o que é que a Bíblia ensina, o que é que a gente pode aprender a respeito do juízo final. Então eu tenho aqui vários pontos, e o primeiro ponto é sobre o dia do juízo e o juiz. O dia do juízo e o juiz. Aqui nós temos dois pontos, né? O dia do juízo e o juiz. Então, primeiramente, analisemos o dia do juízo. Depois a gente analisa o juiz. Quanto à questão do dia do juízo, a Confissão de Fé diz assim: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo. Quando a Confissão de Fé diz isso, ela diz isso com base em Atos capítulo 17, verso 31, e as palavras que a Confissão de Fé usa são muito parecidas com as palavras que nós encontramos em Atos 17, 31, que diz assim: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Isso é o que diz Atos 17, 31, e a Confissão de Fé diz: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo. Então, as palavras da Confissão de Fé e as palavras de Atos 17, 31 são muito parecidas. Quando será este dia? Quando será o dia do juízo? Quando o Senhor Deus manifestará seu juízo? Dentro dessa pergunta, nós afirmamos que as Escrituras não nos fornecem qualquer data a respeito deste dia. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 88, diz assim: virá o juízo, de cujo dia e hora homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Então, a Bíblia não se preocupa em nos mostrar quando será o dia do juízo. E a Confissão de Fé, refletindo a Escritura Sagrada, diz que homem nenhum sabe quando será esse dia do juízo. Deus não deixou escrito o dia do juízo, né, que vai culminar exatamente com o fim do mundo.
essa questão de marcar data do fim do mundo, data da volta de Cristo, data do juízo final, isso é uma coisa bem característica das seitas. Testemunho de Jeová, né, marcou datas do fim do mundo. Adventistas do sétimo dia marcaram datas do fim do mundo. Seitas neopentecostais ou pregadores de seitas neopentecostais também marcaram datas para o final do mundo, e até agora nenhum deles acertou nada, porque Jesus disse que aquele dia e hora ninguém sabe. Então o pessoal quer saber aquilo que Deus deixou oculto. Então veja, aí, voltando à questão da pergunta 88 do Catecismo Maior, diz: virá o juízo, de cujo dia e hora homem nenhum sabe, para que todos vigiem, orem e estejam sempre prontos para a vinda do Senhor. Esse parágrafo, ou essa questão do Catecismo Maior, diz que nós temos que fazer 3 coisas com relação ao dia do juízo. O que é que temos que fazer com relação ao dia do juízo? Temos que vigiar, orar e estar prontos. É isso que o Catecismo Maior, com base na Bíblia, diz que temos que fazer. Então a gente não tem que estar arrancando o restinho dos cabelos da cabeça. Eu já não tenho mais cabelo para arrancar, né? Não sei da barba, né? Então nós não temos que estar arrancando o restinho dos cabelos da cabeça. Não temos que ficar preocupados, querendo saber quando vai ser esse dia do juízo, né? O que a gente tem que fazer de acordo com a Bíblia é vigiar, orar e estar prontos para esse dia. Então o que a gente tem que fazer é obedecer a essa admoestação da palavra de Deus e do ensino do Catecismo Maior, que reflete aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, mais uma vez, quanto ao dia do juízo, a Confissão de Fé de Westminster nos diz que Cristo não quer que esse dia seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal, sejam sempre vigilantes, não sabendo a que hora virá o Senhor, e estejam sempre prontos para dizer: vem logo, Senhor Jesus. Então, é isso que o Senhor quer quando esconde de nós o dia final, ou quando esconde de nós a data de quando virá o fim do mundo e o dia do juízo. Então, ele esconde isso de nós porque ele quer que nós estejamos o tempo todo prontos, o tempo todo preparados exatamente para a sua volta e o juízo final. Então, esse primeiro ponto tratou a respeito do juízo final, do dia do juízo. Quando será? A gente não sabe. A gente não sabe e a gente não pode estar inventando datas de quando vai ser o dia do juízo final, né? E o juiz? Então, e o juiz? Quem será o juiz? A Confissão de Fé, quanto a essa questão, diz: Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo, a quem foram, pelo Pai, entregues o poder e o juízo. Então, quanto à questão de quem será o juiz, a Confissão de Fé, refletindo a Bíblia, claramente diz que Jesus Cristo será o juiz. Então, o juiz será o Senhor Jesus Cristo. A gente, quando olha a vinda de Jesus, o seu ministério terreno, quando ele veio, então o que é que a gente pode dizer sobre isso? A gente pode dizer o seguinte, que quando Cristo veio pela primeira vez, ele veio na qualidade de Salvador do mundo. Ele veio como cordeiro mudo para ser levado ao sacrifício, né? Para ser levado à cruz, para morrer. Mas na segunda vinda, quando ele vier, ele virá como juiz do mundo, virá como rei dos reis, como senhor dos senhores. Ele virá como um leão feroz, afastando de sua frente os seus inimigos. Então, o propósito da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, será completamente diferente do propósito da primeira vinda. Então, na primeira vinda, ele veio para sofrer, ele veio para ser rejeitado, ele veio para ser esbofeteado, ele veio para ser crucificado, para morrer, para ser sepultado. Mas na segunda vinda, ele virá em glória, virá com poder, e ele virá para julgar o mundo, virá para estabelecer juízo no mundo. João capítulo 5, versos 22 e 27, diz assim: e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento.
e lhe deu autoridade para julgar porque é o Filho do Homem. Quem está dizendo isso é o próprio Jesus. Jesus disse que o Pai não julga ninguém, mas ele concedeu ao Filho exatamente essa tarefa, essa atividade de julgar o mundo, de julgar as pessoas. Em Atos capítulo 17, verso 31, a segunda parte do verso, a parte B, diz: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, a parte B agora, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então, o varão que Deus ressuscitou dentre os mortos é Cristo. E então, essa passagem de Atos diz que Deus haverá de julgar o mundo com justiça por meio de Jesus Cristo. Então, Jesus será o juiz de todos. Ainda posso citar Romanos capítulo 2 e o verso 16, que diz: no dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens. Então, note quantas passagens bíblicas eu li agora que mostram que o juiz será exatamente o Senhor Jesus Cristo. Ele virá então e estabelecerá o juízo nesse mundo. Então, a primeira questão que vimos nesse nosso estudo hoje foi o dia do juízo e o juiz. Então, quando será o dia de juízo? Não sabemos. Quem é o juiz? Aí sabemos. O juiz será o Senhor Jesus Cristo. Um segundo ponto aqui é quem será julgado. Né? Já sabemos que haverá um dia do juízo e sabemos quem será esse juiz, que é Jesus. Só não sabemos o dia do juízo. Agora, uma questão é quem será julgado, quem estará diante do trono de Deus, quem estará diante do trono de Cristo para ser julgado. Antes de tratarmos desse assunto, antes de tratarmos da questão de quem será julgado, tem aqui uma questão: quantos juízos haverá? Quantos juízos haverá? O Catecismo Maior, tratando desse assunto, do número dos juízos, diz: imediatamente após a ressurreição virá o juízo geral e final dos anjos e dos homens. Então, segundo essa questão da confissão de fé, do Catecismo Maior, haverá um único juízo e não vários juízos. Nós estamos abordando esse ponto porque a teologia dispensacionalista fala em vários juízos, no mínimo 3 juízos, né? Então, fala em juízos, vários juízos. A confissão de fé, o Catecismo Maior, que reflete a teologia reformada, diz que haverá um único juízo geral e final. Então, esse juízo final, geral e final, vai coincidir com a vinda de Cristo. Cristo vem e estabelece o juízo geral e final, e não vários juízos, como ensina a teologia dispensacionalista. Então, o entendimento dos teólogos de Westminster, que fizeram a confissão de fé, que fizeram o catecismo, então o entendimento deles, dos puritanos, é que haverá um juízo só, não haverá vários juízos. Essa é a posição adotada pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Uma vez que a IPB adota os símbolos de Westminster, e os símbolos de Westminster dizem que haverá um único juízo, então, consequentemente, a IPB adota a posição de que haverá um só juízo e não vários juízos, como ensina a teologia dispensacionalista. Né? Então, quando Cristo estabelecer seu trono de julgamento, quem comparecerá diante dele? Essa é a nossa questão, né? O ponto que nós estamos tratando. Quem será julgado? Então, quando Cristo estabelecer seu trono de julgamento, quem comparecerá diante dele? Veja o que aqui diz a Confissão de Fé quanto a isso. Ela diz assim: nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal, estando no corpo. Né? Então, o que é que a gente aprende desse parágrafo da Confissão de Fé a respeito de quem vai comparecer perante o juízo? Então, esse texto da Confissão de Fé diz que o seguinte: primeiramente, quem vai comparecer diante do juízo? A Confissão de Fé diz: os anjos apóstatas.
né? Diz que serão julgados os anjos apóstatas, é o que diz a confissão de fé. Quem são esses anjos apóstatas? São exatamente o diabo e os demônios, que são anjos caídos, anjos que se rebelaram contra Deus, anjos que abandonaram a vida de santidade e então passaram a viver uma vida de pecado e de rebeldia contra o Senhor. Então, no dia do juízo, teremos a vitória final de Deus contra o diabo e seus anjos? Essa é uma pergunta que algumas pessoas fazem, né? Por que é que Deus não destrói o diabo logo? Por que é que Deus não acaba logo com os demônios, né? Aqui nós temos a resposta. No dia do juízo, o Senhor fará isso. O Senhor não destrói o diabo e seus demônios no dia que a gente quer. Ele já tem a data dele marcada, ele já tem anotado na sua agenda o dia quando ele tratará com o diabo e seus demônios, quando ele colocará fim exatamente a todas as atitudes do diabo e dos seus demônios. Então, por ocasião do juízo final, com o julgamento e condenação do diabo e seus demônios, finalmente o mal será banido do universo do Senhor e tudo será paz e alegria no Espírito Santo. Então, hoje a gente convive com o mal, né? Tanto com o mal físico quanto com o mal moral. O mal físico envolve as catástrofes, envolve as quedas de barreiras, queda de avião, tufão, furacão, enchentes, inundações, essas coisas. Tudo isso faz parte do mal natural. O mal moral tem a ver com sequestro, homicídio, suicídio, tem a ver com estupro e etc. Né? Então a gente convive com isso. Desde que Adão caiu no Jardim do Éden, que a raça humana convive com essa questão, com o mal. Mas quando Cristo vier e estabelecer o seu trono de juízo, e ele então julgar os anjos apóstatas e condenar os anjos apóstatas, e então o mal será banido do universo do Senhor e nós gozaremos paz, gozaremos alegria do Espírito Santo. Tratando da questão do juízo dos anjos, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2 e o verso 4, diz: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Né? Então, há muitos anjos que estão confinados a uma prisão espiritual, né? Eles estão precipitados no inferno e estão aguardando o dia do juízo. Judas usa palavras muito parecidas com as palavras de Pedro. Judas só tem um capítulo e no versículo 6 Judas diz assim: E a anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, há muitos anjos que estão presos, que estão confinados, né? Aguardando exatamente o dia do juízo, quando então eles serão chamados perante o Senhor e eles serão julgados e condenados. Na passagem de Pedro, nós encontramos Pedro dizendo que Deus precipitou esses anjos rebeldes no inferno. Na língua grega a gente tem, para inferno, a gente tem as palavras Hades, Geena, e a gente tem a palavra lago de fogo, né? Que é o estágio pior do inferno, e a gente tem a palavra Tártaro. Na mitologia grega, o Tártaro era o abismo subterrâneo onde os deuses rebeldes e outros seres eram punidos. Então, quando Pedro usou a palavra inferno aqui, em português, no grego é a palavra Tártaro, é o lugar mais profundo do inferno, onde demônios estão confinados. Né? Então, a gente entende que vários demônios estão em atividade aqui no universo, enquanto que vários outros estão confinados ao inferno. Né? Assim a gente entende. Né? Então, esta palavra inferno
Tártaro foi usada pelo judaísmo helenístico, ou seja, pelos judeus de língua grega, em conexão com os anjos caídos. Então, anjos caídos estão confinados ao Tártaro, estão confinados ao inferno. Então, quem vai comparecer perante o juízo de Deus? Primeiramente, a gente viu os anjos caídos, os anjos apóstatas. Em segundo lugar, todas as pessoas comparecerão perante o juízo, todas as pessoas, ninguém ficará de fora. Então, todas as pessoas de todos os tempos estarão diante do tribunal de Cristo. Então, dizer que todas as pessoas estarão perante o tribunal de Cristo, estarão perante o trono de Deus, significa isso que os justos e os injustos estarão ali presentes. Geralmente a gente encontra, sobretudo teólogos dispensacionalistas, que dizem que o crente não vai comparecer perante esse juízo, né? Aí cita, por exemplo, João capítulo 5, 24, que diz que aquele que crê não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, né? Quando João diz que aquele que crê em Cristo não entra em juízo, a ideia de João é que ele não entra em juízo condenatório. O crente não entra em juízo condenatório. Ele vai comparecer perante o juízo e então a salvação dele será homologada. Ele não vai ser julgado para saber se vai ser salvo ou condenado. Quando o crente parte dessa vida, ele já parte com o destino certo à salvação. Do mesmo jeito, o que acontece com os ímpios, eles já partem certo de sua condenação. O juízo final é, por assim dizer, uma homologação daqueles que foram salvos, daqueles que partiram salvos, e homologação daqueles que partiram já condenados. Então, o crente não entra em juízo no sentido de que ele não será condenado. O Catecismo Maior, respondendo as perguntas 89 e 90, diz assim: no dia do juízo, os ímpios serão postos à mão esquerda de Cristo, os justos, sendo arrebatados para o encontro de Cristo nas nuvens, serão postos à sua direita. Então, note que o Catecismo Maior entende que no dia do juízo, crente e incrédulo, ou crentes incrédulos, estarão no dia do juízo. Só que diz que, com base na Bíblia, que os justos serão colocados ao lado direito de Cristo, enquanto que os ímpios serão colocados ao lado esquerdo de Cristo. Então, de acordo com estes parágrafos do Catecismo Maior, compreendemos que crentes e incrédulos estarão juntos no mesmo julgamento. Estarão juntos. Então, o crente estará no julgamento e o incrédulo também, né? E qual será a sentença que eles terão? O que vai acontecer com os crentes e o que vai acontecer com os incrédulos? Então, primeiramente, o que vai acontecer com os justos, né, que são aqueles que foram justificados pelo sangue de Cristo, que foram perdoados, aqueles que foram recebidos por Deus, que foram reconciliados com Deus mediante Cristo. O que vai acontecer com eles no dia do juízo? Aí, a Confissão de Fé diz assim, o Catecismo Maior diz assim: os justos irão para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo procedente da presença do Senhor. Então, o que é que vai acontecer com os justos no juízo final? Eles irão para a vida eterna. É a homologação. O crente já parte dessa vida para a vida eterna. Então, o juízo é uma homologação dessa vida eterna que o crente recebeu quando creu em Cristo. Jesus disse: aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, quando o crente parte dessa vida, ele já parte para a vida eterna. E então, o dia do juízo vai apenas homologar essa vida eterna que o crente já tem. E então o crente entra na plenitude de gozo procedente da presença do Senhor. Mateus capítulo 25, Mateus capítulo 25, e os versos 33 e 34, Mateus 25, 33 e 34, diz assim: e porá as ovelhas à sua direita. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, nós temos aqui a sentença que os justos receberão.
Qual é a sentença? Eles serão chamados, serão convocados a entrar na posse do reino que está preparado para eles desde a fundação do mundo. Foi antes da fundação do mundo que Deus amou os seus eleitos. Foi antes da fundação do mundo que Deus elegeu aqueles que participariam com ele da glória eterna. No tempo, o Senhor chamou cada um dos seus eleitos. E no dia do juízo, o Senhor vai dizer a esses eleitos: entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, é essa a promessa que Cristo faz para todo aquele que parte dessa vida com ele, para todo aquele que parte dessa vida crendo nele como Senhor e Salvador. Então, o juízo final será uma homologação dessa verdade bendita. E o que vai acontecer com os ímpios? É duro, é doloroso o que vai acontecer com os ímpios. Os símbolos de Westminster dizem assim: os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Isso, de fato, é terrível, né? O Senhor tem levantado pregadores, tem levantado a igreja, que tem anunciado o evangelho, que tem chamado os ímpios a arrependimento, que tem chamado os ímpios à conversão, que tem chamado os ímpios a Cristo, mas os ímpios não querem. Eles querem viver sua vida de pecado, eles querem viver sua vida longe de Deus, eles querem viver sua vida de farra. E então, quando eles partem dessa vida, acaba-se toda e qualquer esperança que ele pudesse ter a respeito da vida eterna. Então, quando o ímpio morre, o que vai acontecer? Né? Ele de imediato vai para o inferno e fica lá até a volta de Cristo. Aí ele ressuscita e ele comparece perante Cristo, que é o juiz, e então ele será condenado. Mateus capítulo 25, versos 33, 41 e 46, diz assim: e o juiz, que é Cristo, porá os cabritos à esquerda. Veja que os crentes são representados pelas ovelhas e os ímpios representados pelos cabritos. Então, ovelha é uma metáfora para crente. Cabritos é uma metáfora para ímpios. Então, os ímpios serão colocados à esquerda. Então, o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: veja que coisa dura, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E irão estes, quem? Os ímpios, para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, irmãos, nós temos aqui a sentença que será aplicada a justos e ímpios, a crentes e descrentes. No dia do juízo, os crentes colocados ao lado direito do Senhor serão convocados a entrar no reino. Os ímpios, no dia do juízo, colocados à esquerda do Senhor, serão mandados para o inferno, para as trevas eternas, para o castigo eterno. Interessante que seitas como adventistas, testemunhos de Jeová, dizem que nem sempre a palavra eterno significa para sempre. Dizem que eterno significa assim por um longo tempo. Então, segundo eles, esse castigo não vai ser um castigo para sempre, embora apareça a palavra eterna, não vai ser um castigo para sempre, mas vai ser um castigo temporário. Bom, se isso é verdade, se essa interpretação dos adventistas e de testemunhos de Jeová estiver certa, então, de que o eterno aqui, o castigo eterno não é um castigo para sempre, mas é um castigo que vai durar um longo tempo, mas um dia vai acabar, então, se isso é verdade, nós não temos nenhuma esperança de que a vida que temos em Cristo será uma vida sem fim. Porque a mesma palavra eterno é aplicada ao castigo e à vida. Então, o texto diz: irão os ímpios para o castigo eterno. No grego, a palavra aionios, eterno. E diz: os justos para a vida eterna. No grego, aionios. Então, o castigo é eterno e a vida é eterna.
Então, se os adventistas e as testemunhas de Jeová estiverem certos de que esse castigo eterno não significa um castigo para sempre, mas um castigo por longa vida, por longo tempo, mas que ele um dia vai acabar, então nós não temos esperança de que a vida que receberemos também não será uma vida para sempre, mas um dia essa vida vai se acabar. Né? Então é uma interpretação equivocada, é uma interpretação errada que nós não concordamos com ela. Então entendemos que o eterno aqui é para sempre, tanto no que diz respeito ao castigo, quanto no que diz respeito à vida. Então os ímpios sofrerão para sempre, pelos séculos dos séculos, e os justos terão a vida para sempre, pelos séculos dos séculos, na presença do Senhor. Então essa é a sentença que crentes e incrédulos receberão no dia do juízo. Então eu repito que o dia do juízo é apenas uma homologação da vida eterna e do castigo eterno, ou seja, aquele que parte dessa vida já parte sabendo que vai para o céu, aquele que é crente que parte dessa vida já parte sabendo que vai para o céu, e o incrédulo, quando parte dessa vida, ele já parte sabendo que vai para o inferno. Em terceiro lugar, qual é o propósito do juízo? Então, primeiramente, só refrescando a nossa memória, primeiro vimos o dia do juízo e o juiz. Então, o dia do juízo a gente não sabe quando é, né? Mas o juiz a gente sabe quem é Cristo. Depois, em segundo lugar, nós vimos aqui quem será julgado. Quem será julgado? Então, quem vai ser julgado? Os anjos apóstatas serão julgados, né? Satanás e seus demônios. Todas as pessoas serão julgadas, crentes e incrédulos serão julgados, né? Então, só que a sentença é diferente. Os crentes terão a sentença da vida eterna, de entrar no gozo do Senhor, enquanto que os ímpios terão a sentença do castigo eterno. Um terceiro ponto é o propósito do juízo. Qual é o propósito do juízo final? Quanto a isso, a confissão de fé diz: o fim, ou o propósito, que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Né? Então, o propósito do juízo é a manifestação da glória de Deus. Aí Deus manifesta a glória da sua misericórdia e manifesta a glória da sua justiça. Né? Por exemplo, em Romanos capítulo 9, versos 22 e 23, Romanos capítulo 9, versos 22 e 23 diz: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Né? Então, nós temos os vasos de ira, que serão condenados, em quem Deus manifestará a sua justiça, né? E eles estão destinados para a perdição, e diz: a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. Então, Paulo aqui nessa passagem menciona a glória da misericórdia de Deus, manifestada na salvação dos eleitos, e a glória da justiça de Deus, manifestada nos perdidos, manifestada na vida daqueles que partiram dessa vida sem Cristo. Então, aqueles que têm a Cristo e que são salvos, Deus manifestará neles a glória da salvação. Aqueles que partem sem Cristo, Deus manifestará neles a glória da sua justiça. Então, Deus será glorificado tanto nos que se salvam, quanto naqueles que se perdem. Então, esse é o propósito do juízo final. Por exemplo, 2 de Tessalonicenses, capítulo 1, 7 e 8. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 e 8 diz: e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor.
Então, nós temos aqui claramente o apóstolo São Paulo dizendo que o Senhor Jesus, em sua vinda, ele virá tomando vingança contra os incrédulos. Ele virá tomando vingança contra os ímpios. Ele virá tomando vingança contra os que não obedecem ao Evangelho. Né? Então, enquanto que o crente ora e canta Maranata, vem Senhor Jesus, o incrédulo, o ímpio, ignora completamente essa questão, ignora completamente esse assunto. Aliás, quando nós falamos para alguns ímpios a respeito da vinda de Cristo, eles usam um argumento que é bem antigo. Por exemplo, Pedro, já na sua época, dizia que algumas pessoas debochavam da segunda vinda de Cristo. Desde que os pais dormiram, que tem essa conversa da segunda vinda de Cristo, e até agora ele não veio. Então, o mesmo argumento é usado hoje por incrédulos, que nada, né? O mundo já existe aí, Jesus já foi embora para o céu faz mais de 2000 anos, e vocês ficam pregando esse negócio aí, de que ele vem, e até agora ele não veio. Está vendo que ele não vem sob hipótese alguma? Então, muitos ímpios entendem que fala da vinda de Cristo, do juízo final, da vingança de Cristo. Isso é coisa de pastor para fazer medo às pessoas, para que as pessoas vão para a igreja e deem dinheiro à igreja e enriqueçam o pastor. É o que muita gente diz, né? Algumas seitas negam a segunda vinda de Cristo, como a seita de Testemunha de Jeová, né? Não aceita de jeito nenhum a segunda vinda de Cristo, né? Mas aí, claramente, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus se manifestará do céu, e ele virá com os anjos do seu poder, ele virá em chama de fogo, e ele tomará vingança contra os rebeldes, tomará vingança contra aqueles que não creram nele, tomará vingança contra aqueles que não se arrependeram, e então eles serão julgados e sentenciados à morte eterna, julgados e sentenciados ao suplício eterno, ao castigo eterno. É isso que aguarda os ímpios no dia do juízo, enquanto que os crentes herdarão a vida eterna e receberão lá do Senhor os seus galardões, né? A gente não sabe o que são os galardões, né? Certamente que é alguma recompensa graciosa que o Senhor dará ao crente por conta do seu trabalho aqui, né? Mas a gente não sabe o que é. Interessante que tem uma ilustração de que uma senhora crente que viveu uma vida cristã, piedosa aqui no mundo, e então no dia do juízo, no dia que o Senhor foi repartir os galardões, então o Senhor deu aquela irmã, deu um chevette bem antigo, né? E ela ficou muito zangada, né? Porque ela queria, já que ela ganhou um carro, ela queria um carro novo, um carro do ano, mas ela ganhou um chevette bem antigo, né? Ela ficou muito zangada lá, né? Com o anjo que entregou o carro a ela. Aí, na semana seguinte, essa senhora, ela procurou o anjo a quem ela tinha xingado antes, né? Tinha ficado com raiva antes, porque tinha ganhado o chevette. Ela procurou o anjo cheio de alegria, né? Porque estava com o chevette. Eu não imaginava que era um bom galardão. E o anjo perguntou assim para ela: o que foi que mudou? A semana passada a senhora estava aqui com raiva, soltando fogo pela venta, porque ganhou esse chevette bem antigo. E uma semana depois a senhora está aqui, feliz da vida, e ela disse: é porque eu vi meu pastor passar por mim ali de velocípede, né? Quer dizer, o galardão do pastor foi um velocípede, enquanto que o galardão da irmã foi um chevette. Quer dizer, mesmo um chevette antigo é melhor do que o velocípede, né? Não sei se foi uma ilustração engraçada, né? Se foi, tudo bem. Se não foi, fazer o quê? Bom, eu quero concluir, irmãos, esse assunto dizendo o seguinte: o juízo final demonstrará a perfeita justiça de Deus. No mundo de pecadores, onde Deus permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos, o mal graça livremente. E as dúvidas surgem a respeito de como Deus, se é soberano, pode ser justo, ou se é justo, como pode ser soberano. Mas Deus será glorificado ao aplicar o justo juízo, e o juízo final dará resposta às
as suspeitas de que ele deixou de se importar com a justiça. Então, o juízo final é a resposta de Deus para aqueles que acham que Deus está de braços cruzados, olhando as injustiças e sem fazer nada. Então, Deus tem o tempo certo de tratar com as injustiças desse mundo. E minhas palavras finais são palavras baseadas na Bíblia de Genebra, Bíblia de Estudo de Genebra, na página 1137, que diz assim: para aqueles que professam pertencer a Cristo, o exame de suas palavras e obras mostrará se sua profissão de fé é fruto de um coração bom e honesto ou se é falaz e hipocrisia. Tudo será desmascarado no dia do juízo e cada pessoa receberá de Deus equitativamente aquilo que lhe pertence no dia do juízo. E cada pessoa receberá de Deus aquilo que lhe pertence. Aqueles cuja fé professada não se expressou na nova vida, marcada pelo ódio ao pecado e amor à justiça, estarão perdidos. Contudo, Deus anunciou o dia do juízo em tempo hábil, ordenando a cada um que se arrependa e ame a vida ao invés da morte. Então, o juízo final colocará fim em toda injustiça, e o juízo final vai desmascarar até mesmo gente que se dizia crente, que estava na igreja e de repente não era hipócrita, né? Então tem muita gente da igreja que diz Senhor, Senhor, e não vai entrar no reino de Deus, porque essas pessoas não têm uma vida séria com Cristo. Essas pessoas não têm uma vida honesta com Cristo, apenas se acostumaram com o ambiente da igreja, mas não se arrependeram de seus pecados e não levam Cristo a sério. Então, o dia do juízo vai desmascarar a hipocrisia do coração de muita gente que frequenta a igreja. Então, daí a necessidade de cada um de nós se examinar a si mesmo e ver se a nossa fé é verdadeira, é baseada numa vida transformada, regenerada, ou se apenas a gente frequenta a igreja como apenas um bom lugar para se frequentar. Bom, irmãos, que Deus nos abençoe e que Ele nos prepare para esse dia do juízo final. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.